Eu sou Antônio Tomás, diretor do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal. Hoje é 30 de maio de 2020 e a Prefeitura, como manda os dispositivos legais, vem a público apresentar os demonstrativos de resultado do primeiro quadrimestre deste exercício. Desta vez de forma eletrônica, em razão da necessidade de distanciamento social. Porém, acreditamos que através desse modelo isso chegará a mais pessoas, pois ficará gravado e disponível no portal da Prefeitura, no endereço eletrônico ribeiradopombal.pa.gov.br, que poderá ser visto por qualquer pessoa com acesso à internet em qualquer tempo, hora, dia ou lugar. Passamos a verificar agora os resultados nesse período, isto é, primeiro quadrimestre de 2020, que vai de 1º de janeiro a 30 de abril. Isto aqui, o mandamento principal, disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, seu artigo 9º, parágrafo 4º, que diz que nos meses de fevereiro, maio e setembro, o município terá que fazer a apresentação dos seus resultados fiscais em audiência pública. E aqui trataremos do seguinte: abordaremos receita e despesa, desempenho durante esse período, o resultado primário, o balanceamento entre receita e despesa, resultado nominal, que é a variação da dívida, receita corrente líquida, dívida consolidada e os índices constitucionais referente à aplicação com saúde, educação e pagamento de pessoal. Trataremos de receitas correntes, que são as receitas oriundas de impostos e transferências de impostos, que são as receitas destinadas à manutenção da máquina administrativa. Depois vem as receitas de capital, que elas são as receitas com a finalidade específica. Toda receita de capital ela só pode ser aplicada numa despesa de capital, que isso incrementa, altera o patrimônio do município, que são uma receita destinada a investimento, e a despesas corrente, que é a despesa de manutenção da máquina governamental, um pagamento de pessoal, material, serviços e etc. E as despesas de capital, que são aquelas que aumentam o patrimônio do município, como a construção de prédios públicos, aquisição de veículos, máquinas, motores, móveis e afins. Nessa primeira tabela aqui, vamos verificar o que foi orçado para o município de Ribeira do Pombal em 2020, totalizando 160 milhões, isso dividido em receita de impostos, receita de taxas, receita de contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, mais outras receitas correntes. E vem aquelas previsões de receita de capital, de operação de crédito e alienação de bens, mais outras transferências de capital, que pode ser vinda através de convênios para pavimentação, construção e afins. E até abril, a receita de Ribeira do Pombal ficou desta forma aqui. O município arrecadou com impostos, arrecadação direta, um pouco mais de 1.900.000, receita de taxa R$ 424.449, as receitas de contribuições, que aqui é a taxa de iluminação pública, receita patrimonial, que é a receita de recursos que ficam aplicados na instituição bancária enquanto eles não são utilizados de forma automática. Chegou, não usou, o banco aplica. Quando usou, o banco desaplica.
E as transferências correntes, que são as receitas que o Estado ou a União repassa para o município, que são a receita a cota do FPM, a cota do ICMS, cota do IPI, mas isso aqui se inclui também as receitas destinadas ao custeio da saúde, as receitas do FNDE para a educação, a exemplo do PENAI, o dinheiro da merenda escolar, mais os recursos do salário educação, mas os recursos da ação social, elas se encaixam aqui em transferências correntes. Ainda não teve ingresso de receita de capital aqui no período. Se deduzindo aqui os 20% que sai do FPM e do ICMS para a cesta do Fundeb, um pouco mais de 2.900.000, 2.991.000, que saiu direto para compor a cesta do Fundeb, temos uma receita nesse período de R$ 39.428.204. Isso corresponde a 24% de tudo aquilo que foi previsto para o exercício. Durante esses 4 meses, se arrecadou 24% daquilo que foi planejado. E no gráfico a gente vê como é que ficou em termos percentuais esta receita de Ribeira do Pombal. De transferências correntes, o bolo principal, a parte maior do bolo, 89,35%. Depois vem a receita de impostos, 4,64%, mais as receitas de taxa, que são receita direta do município, isso dá um pouco mais de 5% de receita própria. Depois outras transferências correntes, que isso aqui foi uma receita de restituição. A Receita Federal restituiu um valor cobrado indevido do município, depois restituiu, que dá esse valor, esse percentual aqui de 2,54%. E receita de contribuições, como eu falei, que é a receita da taxa de iluminação pública, de 2,44%. E a receita patrimonial, que representa apenas 0,03% de toda a receita de Ribeira do Pombal. E aí, vimos agora nesta tela a execução orçamentária, conforme foi previsto de receita para o exercício 160 milhões, também foi fixado em despesa para o exercício 160 milhões. E aqui dividido em despesas de custeio, outras despesas correntes e investimento, que são as despesas de capitais e pagamento de dívida. Aqui no primeiro quadrimestre, verificamos que de despesas de custeio foi orçado, quer dizer, o orçamento atualizado até o município, que às vezes sofre umas alterações orçamentárias, tudo isso previsto na lei orçamentária, contanto que não se altere o total que foi fixado, 58.944.210 para o exercício, despesas de custeio da máquina pública, 21.439.054,39. Juros da dívida, o município pagou 193.025. Outras despesas correntes, que aqui entram toda a despesa com compra de materiais e serviços, desde o material permanente, material pedagógico, material didático, combustível, medicamento, material hospitalar, se enquadra em outras despesas correntes, então também os serviços de pagamento de água, luz, telefone, locação de veículos, eles se enquadram aqui em outras despesas correntes. E aí, de investimento, o município, entre obras e aquisições de equipamentos, material permanente, se gastou nesse período R$ 3.173.258,12. Pagou de dívida R$ 827.369,74, totalizando uma despesa nesse período de R$ 38.309.906,89. Isso corresponde a 23% daquilo que foi fixado para o exercício.
Lembrando que na receita a gente viu que esse percentual chega a 24% daquilo que foi previsto de receita, e de despesa chegou a 23,94%, então gastou-se menos do que arrecadou nesse período. E o demonstrativo gráfico da receita fica desta forma: despesa de custeio, pagamento de pessoal e outras despesas correlatas com referência a pessoal, dá 55,98% daquilo que o município arrecadou nesse período. Isso é sobre a receita bruta. Isso aqui ainda a gente não trata de receita corrente líquida, a gente está se tratando aqui de receita bruta. E a amortização de dívida foi 2,16%, a receita com investimento foi 8,29%, despesa se gastou com investimento 8,29%, amortizou de dívida 2,16%, isso se refere à despesa de capital, essas duas aqui. Depois vem outras despesas correntes, 33%, que é a compra de materiais e serviços para a manutenção da máquina administrativa, e depois se pagou de juro 0,5%. E aí, veremos aqui um comparativo entre receita e despesa, conforme já vimos. De receita, o município teve nesse período 39.428.204,50, quanto a uma despesa de 38.107.880,36, portanto a receita é maior do que a despesa. Se vê um superávit de 1.320.324 reais e 14 centavos. A despesa do município nesse período comportou com folga dentro de sua receita. Passaremos a ver aqui o que é o resultado primário, que é uma balança que se verifica como está o decorrer da receita e despesa, se o município está gastando mais do que o arrecada, como nós já vimos na tela anterior, que isso teve um superávit financeiro positivo, mas vamos verificar e entender como é o resultado primário. O resultado primário ele é calculado desta forma: a receita primária, que é o somatório da receita corrente e a receita de capital, se exclui, e desse montante se exclui as receitas de aplicações financeiras, operações de crédito e alienação de bens. Como aqui não teve operação de crédito nesse período, nem alienação de bem, isso dessa receita exclui apenas a aplicação financeira. Aí vem a despesa primária, que corresponde ao somatório das despesas corrente e capital, excluída a despesa de juros, encargos e emoção de dívidas. Olha que importante, que a gente viu que foi pago, o município pagou 193 mil com juros, depois pagou um abate da dívida. Esse montante aqui de pagamento de juros e dívida, ele não entra nesse cálculo. E aqui, para se achar o resultado primário, receita primária, despesa primária, resultado primário corresponde à diferença entre a receita primária e a despesa primária. Aí veremos. Nós temos uma receita primária prevista para o exercício de 150.576.000, contra uma despesa primária de 155.351.799. E aí, neste período, até 30/4 desse exercício, somando as receitas correntes e as receitas fiscais primárias de capital,
de capital não houve, só houve a corrente, que ficou em 39.416.697,29. Pronto, aí se parte para as despesas primárias. Nesse período, 33.460.554, que corresponde às despesas primárias correntes, mais as de capital, e soma-se aqui o que foi pago de restos a pagar, que isso vai dar uma despesa de 38.644.670. Portanto, o resultado disso é receita 39.416.697 menos a despesa 38.643, que dá um resultado primário de 773.026,93, um resultado primário positivo, embora que pequeno, mas é um resultado positivo. Demonstra mais uma vez, isso aqui vem demonstrar que a despesa do município comporta bem dentro de a despesa do município comporta bem dentro de sua receita. E o resultado nominal vai nos mostrar como está o comportamento da dívida do município, se ela está aumentando ou está diminuindo. Que a dívida líquida do município, ela corresponde à dívida consolidada, que é a dívida bruta, e menos as disponibilidades financeiras que o município tem, que seja dinheiro em caixa, que seja alguma outra forma de aplicação, conforme nós veremos a seguir. O resultado nominal de Ribeira do Pombal está desta forma. Isso vai nos mostrar se a dívida do município aumentou ou diminuiu neste quadrimestre. Em 31/12 de 2019, nós tínhamos uma dívida consolidada bruta de 81.622.369,54. Isso aí são dívidas com a Receita Federal, referente à PASEP e referente à Previdência, mais despesas de sentenças judiciais, que são os precatórios, mais despesa de pagamento de parcelamento junto à Coelba. E aqui, esses 81.622.000, isso aqui, o município tinha um dinheiro em caixa, quer dizer, um ativo disponível de 6.131.822 naquela data. Aí se abate os restos a pagar processados em 31 de dezembro, que ficou, se abate desses 6 milhões aqui, aí resta uma disponibilidade financeira líquida de 2.671.840. E aí, a dívida líquida do município em 31/12 ficou em 79.258.68. Já agora em 30 de abril, que corresponde ao primeiro quadrimestre, já foi pago de dívidas, abatendo aquilo que já foi pago, como já foi mostrado, já foi verificado no demonstrativo das despesas. Temos aqui 80.757.051,62. Portanto, como só tem agora, já foi pago, grande parte dos restos a pagar, tem 1.393.924 ainda inscrito. Se abatendo aqui da disponibilidade financeira, aí vai ter uma disponibilidade financeira líquida de R$ 5.003.621,81. Daí se abate da dívida bruta, que esses 5 milhões seriam uma capacidade que o município tem financeira. Se eu tenho 80 milhões de dívida, mas eu tenho uma capacidade financeira de 5 milhões, aí eu abato do montante dessa dívida bruta e vamos achar a dívida líquida, que dá 75.753.429,81. Daí a gente verifica que houve uma diminuição nesse período da dívida em 3.247.098,87. Daí a gente verifica uma situação favorável do município. O resultado primário deu positivo, e o resultado nominal desta forma negativo,
porque houve um abate, houve uma diminuição de dívida. Quando este resultado nominal ele vem de forma, se apresenta negativo, é porque houve uma diminuição em sua dívida. E aqui a gente vai ver a receita corrente líquida, que ela serve para calcular o limite de endividamento do município e o percentual de gastos com o pessoal. Ela é calculada no período de 12 meses, que se refere ao mês de referência mais os 11 meses anteriores, soma todas as receitas do município, toda a receita corrente do município, desde a receita tributária, a receita de contribuições, a receita patrimonial, as transferências correntes que a União passa, o Estado passa, aí se deduz aquela contribuição que o município sofre no repasse do FPM, do ICMS, que é 20% para o Fundeb, e aí se apura essa receita corrente líquida durante esse período. A receita corrente líquida apurada agora em 30/4/2020, ela corresponde a maio de 2019 a abril de 2020, mês de referência mais os 11 meses anteriores. Total, R$ 128.140.432,47. E aí a gente vai apurar a dívida consolidada, como é que ela está de acordo com os ditames legais. Dívida consolidada são aquelas dívidas contratadas, que têm seu prazo de abate, eles são para ser paga a longo prazo, tem que ser parcelamento superior a 1 ano para ser considerada uma dívida consolidada, que é de pagamento de parcelamentos com a Previdência Social, com a Receita Federal, e o pagamento também de amortização de financiamentos feitos e mais precatórios judiciais, que também determinados pela Justiça, que se enquadra aqui entre dívidas de longo prazo. E aí, Ribeira do Pombal, conforme vimos aí, receita corrente líquida de um pouco mais de 128 milhões, tem uma resolução do Senado Federal que determina um limite máximo de endividamento para os municípios em 120% de sua RCL. É isso aqui. O município só pode se endividar até 120% disso aqui. Mas conforme vimos na tela do resultado nominal, que a dívida consolidada líquida de Ribeira do Pombal, em 30/4, correspondia a 75.753.429,81. Isso aqui vai dar 59,12% de sua RCL. Então tem um valor, uma folga razoável para até chegar ao limite máximo permitido, que seria, nesse caso aqui, 153 milhões. Agora a gente passa a ver a questão dos índices constitucionais, aplicação na educação, aplicação com recursos do Fundeb e os limites de gasto com o pessoal. Primeiramente aqui, a gente vai ver como é que está a despesa de pessoal no município, que é uma norma da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde diz que os municípios não podem gastar mais do que 54% de sua receita corrente líquida com pagamento de pessoal. E aqui, Ribeira do Pombal, conforme vimos já, a receita corrente líquida, um pouco mais de 128 milhões, se gastou com pessoal 64.596.619,10, isso no mesmo período de apuração da receita corrente líquida, conforme vimos. Receita corrente líquida é calculada com base na receita do mês de referência mais os 11 meses anteriores. Da mesma forma se calcula a despesa de pessoal. Então, nesse período acumulado, durante esse período de 12 meses, Pombal
a despesa com o pessoal do Pombal representa 50,41% da sua receita corrente líquida. Portanto, está dentro do seu limite legal e do limite prudencial, que o limite prudencial é 51,3, que acende a luzinha amarela toda vez que se atinge esse limite, que é para o município ficar em alerta para que isso não venha, o limite máximo não venha a ser ultrapassado. E aí passaremos aqui a ver as questões de gastos com educação, como é que ficou a aplicação durante esse período. O artigo 212 da Constituição Federal diz que os municípios têm que gastar no mínimo 25% da sua receita de impostos mais as transferências oriundas de imposto, com pagamento, com gastos com educação no seu total. E aqui a gente verifica, nesta tabela aqui, nós colocamos aqui quais são as receitas que compõem o bojo para ser calculado os 25% para aplicação na educação. Aqui está distribuídas em aqui receita de impostos, receita de taxa não entra nesse cálculo, se refere ao que diz ao mandamento legal na Constituição, é que é receita de impostos, que deu um pouco mais de 1.900.000. Depois vem o FPM com um pouco mais de 12 milhões nesse período, o ICMS do Estado, 2.464.000. Depois vem o PVA, uma contribuição de 394.000, mais o IPI do Estado, que é muito pouca coisa, o Estado repassa 18.461. Bom, quando a gente soma, a soma das transferências mais o imposto, aqui a gente vai achar uma base de cálculo de 16.945.966,87. 25% desse valor corresponde a 4.236.491,72. Porém, se acresce aqui as aplicações financeiras dos recursos da educação, enquanto depositados em banco sem ser utilizados, que está aqui a aplicação do MDE, depois aqui embaixo tem a aplicação dos recursos do Fundeb nesse período. E aí tem aqui a parte principal, que é as transferências do Fundeb, que dá um pouco mais de 9.824.000, e depois vem a complementação da União nesse período de 4.822.000. Disso aqui tudo, soma e se abate aquilo que o município já contribuiu para a cesta do Fundeb, que deu nesse período 2.991.892,21. E aí chegamos ao montante, o total obrigatório de despesa com educação nesse período, 15.894.429,24. E aí vemos aqui ao lado, quanto foi que o município gastou com educação no 60%, pagou ao pessoal do magistério, com recursos do Fundeb 60%, R$ 9.324.103,20. Depois vem as outras despesas de manutenção, que são custeadas com o Fundeb com a parte dos 40%, que vem aqui para R$ 3.842.779,56. Se acrescenta-se a isso que o município gastou de recurso próprio, aquilo que a gente chama de educação 25, manutenção e desenvolvimento do ensino, são outras despesas, R$ 128.826,38. Somas isso tudo, despesa paga até 30 de abril, R$ 13.295.709,14. Isso aqui de despesas efetivamente pagas corresponde a 20,91. No entanto, o município tinha um saldo em contas da educação, contas específicas da educação, que totalizava R$ 2.014.153,26. Isso aqui, quando a gente acrescenta esse total aqui de despesa efetivamente paga, mais esse saldo foi utilizado para pagamento das folhas de abril e outras despesas de abril que tinham sido liquidadas no mês de abril, mas
o pagamento só foi efetuado no mês de maio, como por exemplo a folha de pagamento do pessoal dos 60% e dos 40% que foram pagos no início do mês de maio. Isso aqui nós chegaremos ao um percentual de 24,08%, e a gente consideramos aqui um percentual razoável. Ainda não é 25%, porque isso tem que fechar 25% quando se chega a dezembro, mas quando se leva em conta que o período de janeiro e fevereiro, os gastos com educação são menores, haja visto que o ano letivo só inicia em março. E aqui, vamos ver na tela a seguir, o pagamento com o pessoal do magistério, aquilo que a gente chama Fundeb 60, disciplinado pela Lei 11.494 de 2007, que no seu artigo 22 determina que 60% seja destinado, no mínimo, para a remuneração de profissionais do magistério em efetivo exercício. E aqui veremos que o somatório das transferências do Fundeb mais a complementação da União, acrescido das aplicações financeiras, aplicação financeira em bancos, enquanto não são utilizados, rendeu R$2.267,38. Isso aqui a gente chega ao total de recursos do Fundeb nesse período de R$14.644,73. Se pagou de folha, efetivamente paga, mas folhas, como o pagamento é remuneração mensal, se pagou-se férias também nesse período, chegou a R$9.324.103,20. Isso aqui já dá 63,65. Até aqui já se cumpre o mínimo, que é 60%. Porém, ainda tinha, como vimos anteriormente, que o município tinha saldos na conta da educação, consequentemente o maior saldo que tinha era na conta do Fundeb. E como eu frisei que faltava pagar a folha do mês de abril, que só foi paga no início de maio, mas que corresponde ao quadrimestre, que agora nós estamos apresentando, e aí de R$1.977.174,39 foi as folhas Fundeb 60 paga no início de maio referente a abril. Isso chegaremos a um total aqui de R$11.301.277,59, que dá um percentual real, um percentual de fato para esse período corresponde a 77,14%. Aqui a gente vai ver um resumo das receitas e despesas da ação social nesse período. Muito embora isso não seja obrigatório, isso não tem uma determinação legal que se faça isso, mas a gente faz uma forma para ser mais transparente e dar conhecimento público da execução orçamentária também do Fundo Municipal de Ação Social, que nesse período aqui entrou diretamente no Fundo de Ação Social, são os programas SUAS, o bloco do PSB, que é o Piso Social Básico, entrou 70 mil nesse período, pois o Piso Social de Média Complexidade, 22.817, depois vem o bloco do IGD BF, IGD Bolsa Família, 97.335,25, entrou para o programa Criança Feliz 41.784, depois teve os rendimentos de aplicações financeiras em banco, que dá 1.625, mais outras receitas de restituição e retenção, 266,38, chegamos a um total de receitas no Fundo Municipal de Ação Social nesse período de 234.061,53. E aqui nesse demonstrativo gráfico, vê que a parte maior do bolo é
o IGD-BF, que deu 41,5%, aí vem o Criança Feliz com 17%, aí vem o piso básico social, CRAS e serviço de convivência, 30,01%, depois vem o bloco do média complexidade, 9,75%, que são as principais receitas do Fundo Municipal de Ação Social. E aí, vemos a despesa, volto aqui a tela para a gente ver que teve uma receita de 234,061 e depois temos aqui uma despesa de 345, isso deu em razão de utilização de saldo do exercício anterior, que a gente vai ver lá na frente, que o saldo do exercício anterior, em dezembro, tem um saldo razoável em conta que foi utilizado nesse exercício, já visto que o dinheiro só veio ser creditado em conta já nos últimos dias, praticamente no último dia do mês de dezembro de 2019. Aí se gastou com despesa de custeio, 214.279, que basicamente aqui receita, despesa com pessoal, e outras despesas correlatas a pessoal. E aí vem pagamento de diárias, de 2.440, depois vem material de consumo, isso vai desde o material de expediente outros materiais que são utilizados dentro dos programas da ação social. Depois tem os material de distribuição gratuita, isso aqui pode ser cesta básica, isso aqui pode ser urnas fúnebres, deu 23.644 nesse período aqui, entre janeiro e abril de 2020. E aí, serviço terceiros pessoas físicas, isso aqui 90% disso é pagamento de aluguel e outras despesas com prestação de serviços eventuais, e aí se pagam serviços eventuais a pessoas físicas. Depois tem pessoas jurídicas, isso aqui nada mais é de pagamento de água, luz, telefone, pagamento de locação de veículos, se inclui aqui 35.674,34 e outras despesas não frisadas aqui anteriormente, outras despesas pequenas necessárias ao andamento do Fundo Municipal de Ação Social, 3.600.000, e aqui totaliza R$ 345.615,91. No gráfico, isso vai nos mostrar que despesa de custeio corresponde a 60%, material de consumo corresponde a 16%, material para distribuição gratuita, como eu frisei ali, o que deveria ser 6,84%, serviço terceiras pessoas jurídicas 10,32%, são as principais despesas do Fundo Municipal de Ação Social. E aí, como eu já frisei, o saldo em 31/12/2019, 584.403,16. Agora, no dia 30/4, R$ 487.661,39, razão pela qual ali as despesas do Fundo Municipal de Ação Social superou as receitas. E aí a gente parte para o Fundo Municipal de Saúde e vamos fazer aqui os demonstrativos de receita e despesa nesse período, que também existe uma lei que manda que se faça também uma demonstração a cada 4 meses sobre a execução do Fundo Municipal de Saúde. Neste caso aqui, nós vamos ver como é a execução financeira do Fundo Municipal de Saúde. E aqui, para o fundo, durante o exercício 2020, foi previsto uma receita de R$ 19.800, isso distribuída em receitas correntes e receitas de capital.
que as receitas correntes, ela antes dividida entre PAB, PSF, PENAC, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, hoje está passando por um processo de mudança nesses repasses e, consequentemente, algumas nomenclaturas mudaram e a gente vamos ver aqui como é que ficou o crédito durante esse período de receita patrimonial, que são as aplicações financeiras, um pouco mais de R$300. E aí depois vem assistência farmacêutica básica, dinheiro para farmácia básica de R$106.700, um pouco mais do que isso. Depois vem o PAB, R$165.277 nesse período. E depois vem receita do PAX, R$622.400. E vigilância em saúde, R$194.448. Aí vem aqui, se encaixa outras transferências do SUS, que foi alterado esse ano a forma de repasse, e aí não tem uma nomenclatura específica ainda aqui, classificadas aqui na nossa receita, no orçamento para 2020, e aí a gente classifica aqui em outras transferências do SUS. E aqui acresce a isso uma emenda parlamentar que o município recebeu no valor de 3.084.681. Aí também soma-se a isso um crédito extraordinário do Ministério da Saúde para enfrentamento ao Covid, que entrou no mês de abril, 599.589,66. Isso aqui em maio já entrou mais, mas como isso aqui, o demonstrativo é apenas do primeiro quadrimestre, então está só aquilo que foi computado até o mês de abril, até o dia 30. Né? O Estado transferiu esse valor aqui, 46 mil, para um incentivo ao PSF e outras receitas para incentivo aos programas do Fundo Municipal de Saúde, 46.634,40, e o município entrou nesse período com R$3.520.144,95. Depois teve outras receitas de restituições de impostos em pagamentos efetuados pelo fundo. Isso nós teremos uma receita nesse período de R$9.571.070,82. Nota-se que previsto para o exercício R$19.800.000, isso aqui graças à emenda parlamentar, mais o incremento do município, que foi alto durante esse período, chegamos a uma receita ao Fundo Municipal de Saúde, desse valor aqui, acima de R$9.500.000, isso já chega a 48% daquilo que foi previsto para o exercício. E aqui, nas despesas, veremos como que está a despesa até esse período. Despesa de custeio, são basicamente pessoal e encargos, previsto R$12.201.600, se gastou R$5.082.839,96. Depois vem transferência ao consórcio, que ainda não foi feito o repasse nesse exercício. Outras despesas correntes, como já frisei em outras telas anteriores, em outros demonstrativos, que se refere à compra de material e pagamento de prestações de serviço. Nesse caso da saúde aqui, inclui combustível dos veículos, que é o serviço da saúde, inclui o medicamento, o material hospitalar, material de expediente e afins, totaliza R$2.294.669,43. Despesa de capital nesse período, o município gastou com obras R$334
R$8.078,40, que nos dá uma despesa nesse período de R$8.111.588,79, que isso chega a um percentual de 39,86%. Uma observação aqui é que, conforme já foi frisado, o orçamento, despesa orçada, 19.800.000, porém, o crédito extraordinário registrado até o mês de abril para o enfrentamento do Covid, 548.589, isso elevou aqui o montante de despesas prevista para o exercício, isso calculado até o mês de abril, de 20.348.589,66. Isso vai a crescer porque outros créditos extraordinários estão previstos. Isso aqui vai sendo alterado no decorrer do exercício. E uma consolidação, um comparativo entre receita e despesa. Receitas totais do Fundo Municipal de Saúde, 9.571.000, despesas totais, 8.111.586, isso dá um resultado positivo entre receita e despesa de 1.459.484.000. E aí, por último, a gente vai ver agora a aplicação obrigatória dos 15%, que isso é disciplinado pelo artigo 77 desta emenda constitucional 29. E aí, receita de impostos mais as transferências oriundas de impostos. Eu já mostrei ali quando demonstrei os gastos com educação 25. Essas receitas são as mesmas, só que no caso da educação é 25, aqui na saúde é 15. Os 16 milhões, que foi o total das receitas de impostos mais as transferências oriundas de impostos, somaram 16.945.966,87. 15% desse valor é 2.541.895. Se acresce aqui a aplicação financeira, que praticamente não houve, mas aí a gente tem uma aplicação obrigatória, 2.541.938,14. No entanto, o município gastou com saúde nesse período 3.592.287. Isso com recursos próprios, né? O município, temos o recurso de 15%. Então, este montante aqui vai dar 21,2% da receita de imposto e a transferência de imposto do município. Ele tem o percentual mínimo é 15%, aqui já foi aplicado 21,2%. Isso dá uma diferença positiva de 1.050.000 durante esse período. E aí, a gente vê os saldos. Em 31/12/2019, o município tinha em bancos, saldo em caixa, como se fala, saldo em caixa, 237.042,73. E aí, agora em 30/4, graças aos incrementos de uma emenda parlamentar, recursos, que veio um incremento para assistência, vigilância em saúde, mais do Covid, isso aqui nós temos um saldo nesse período de R$2.256.577,16. E aqui a gente termina esta apresentação referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Lembrando que esses dados vão estar disponíveis aqui no portal do município de Ribeira do Pombal, aqui nesse endereço eletrônico. Chegando nesse portal vai ter um link de acesso à informação, portal da transparência, onde qualquer pessoa pode ter acesso a tudo que aos gastos diários do município, e vai mostrar lançamento de receita, lançamentos de empenhos e pagamentos. Também vai ter um link que é diário oficial, que são as publicações, tudo aquilo que o município
publica, de contratos, de licitações, vai estar aqui nesse link de acesso público. Tem a possibilidade também de pedir informações ao município, algumas dúvidas que possam ser esclarecidas. Pode se dirigir ao município. Hoje tem meios eletrônicos para se fazer isso. Talvez tem ouvidoria, tem e-mail da contabilidade, tem e-mail da controladoria. E como também no ETCM, tem lá nesse endereço aqui, ETCM, que basta ir de uma busca lá na internet, no Google, ETCM Consulta Pública. Pronto, vai cair nesse link aqui e lá vai estar todos os municípios do estado da Bahia. É só selecionar o município e o período que queira pesquisar e lá vai estar disponível todos os processos de pagamento do município, todas as licitações, todos os contratos, está tudo lá à disposição de qualquer interessado. E aqui a gente termina nossa apresentação. Obrigado a todos.